pessoa começa igual o Avancini, igual o Nino Schurter, termina o pé bom das galáxias. Não acaba não sendo um cara bom de subidas, principalmente quando a subida é longa. Presta bastante atenção no que eu vou te passar agora, porque é exatamente o que você precisa ter para ter um melhor desempenho nas subidas que eu uso. Primeira coisa, você precisa controlar a potência de acordo com a duração da subida. Por quê, gente? O erro mais comum, um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas fazerem, ciclistas iniciantes, é começar com uma força muito grande, com uma energia muito grande. No caso, para quem trabalha com potência, é comum o cara ter um pico de potência logo no início da subida. Até então, você dá esse pico, ok, tem algum problema? Você vai morrer? Não vai. Só que assim, essa potência que você está colocando no começo da subida, você vai conseguir sustentar ela até o final da subida? Porque quando a subida é curta, ok, você consegue passar rampado, né, como eu falo, você consegue passar no embalo. Mas quando essa subida é mais longa, você vai ver que o comum é ela ir caindo. E para quem trabalha com potência, isso é bem evidente, a potência ela vai descendo. Para quem trabalha sem nenhuma métrica, você percebe que você começa a subir muito rápido, muito forte, e esse ritmo dessa velocidade da subida ela vai caindo, 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 caindo. E para quem começou muito forte ou muito potente, né, desperdiçando ou aplicando muita energia no começo, é comum que essa pessoa sinta essa queda cada vez maior de rendimento, essa queda maior, cada vez maior de velocidade, e ela vai se arrastar do meio para frente, do primeiro terço para frente, vai ter que descer e empurrar, vai sentar e vai chorar, vai dar chilique, vai dar surtão. Acontece isso com todo ciclista, quase todo ciclista que é iniciante e começa empolgado e não sabe se controlar. Manter um posicionamento econômico. Galera, o ciclista que sabe treinar, o ciclista que sabe pedalar, o ciclista que sabe subir, você vai ver um determinado posicionamento no cara. E qual que é o posicionamento dele? É um posicionamento que permite a ele gerar uma potência grande e, mais importante que isso, segurar, sustentar esse posicionamento, sustentar essa potência pelo tempo que vai durar aquela subida. Então, uma subida curta é uma posição, uma subida média ou longa é uma outra posição, é um outro pedal, é uma outra técnica. Então, assim, a galera que sempre quer subir todas as subidas do mesmo modo, da mesma maneira, no mesmo ritmo, elas acabam quebrando, porque quando pega uma subida longa, na primeira subida longa que ela pegar, ela vai tentar subir, ela igual ela sobe uma subida curta, um rampete, e aí quando aquela subida não acaba como as outras, aí ela vai deteriorando o posicionamento dela, ela vai perdendo o brilho no olhar, ela vai começar a babar, ela vai começar a deixar o pescoço cair de lado assim, ó, vai parecer peixe morto. Você vai começar a falar com ela, ela não fala, ela responde assim meio tonta, meio sem saber o nome. E aí ela não simplesmente, ela quebrou. Ela vai cortar o giro, ela vai quebrar, ela não vai conseguir manter aquele ritmo que ela começou toda animada, né? A pessoa começa igual o Avancini, igual o Nino Schurter, termina o pé bom das galáxias. Não acaba não sendo um cara bom de subidas, principalmente quando a subida é longa. Então, prestem sempre atenção no segundo item, que é o posicionamento. Terceira coisa, isso é importante demais para a galera do mountain bike, tá, gente? Escolher linhas mais limpas. Por exemplo, no Brasil Ride Espinhaço, o elemento técnico, o aspecto técnico, ele é muito, muito presente. Para vocês terem uma ideia, eu conversei lá com o comissário da UCI, um gringo, agora está me falhando na memória o nome dele. Mas, assim, a Brasil Ride Espinhaço, ela recebeu a nota técnica mais alta possível no mundo, em termos de dificuldade técnica. Isso tanto para subir quanto para descer. Então, assim, você está subindo no mountain bike, vai ter pedra, galho, erosão, raiz de árvore, vai ter N elementos técnicos que vão poder tirar o seu embalo, tirar a sua velocidade, fazer com que você gaste mais energia, tenha que fazer mais força para vencer aquela subida. Um ciclista bom, um ciclista técnico, ele não vai querer só subir rápido, ele não vai querer acelerar e ficar brigando com a subida. Qual que é o segredo dos grandes ciclistas? É conservar a velocidade. Então você está subindo uma determinada velocidade e você está vendo um obstáculo na sua frente, você tem que escolher uma linha mais limpa que te faça perder menos velocidade, onde você consiga manter o seu ritmo constante, o mais constante possível. Eu tive, não só na Brasil Ride, mas também na Rock Mountain, que foi uma prova disputada em Campos do Jordão recentemente, onde a gente tinha, logo na saída, 6 km de subida contínuos, que determinavam quem ia entrar primeiro no single track, quem ia entrar primeiro na trilha. E era uma subida com muitos elementos técnicos.
E aí o que eu fiz? Eu escolhi as linhas onde eu sabia que eu ia conservar a minha velocidade. E eu olhava em volta, eu via gente que não sabia escolher a linha, ela batia numa pedra, ela batia numa erosão, ela batia num galho, numa raiz de árvore, e toda vez que ela bate num obstáculo, ela vai perdendo velocidade, ela vai sofrendo desacelerações ao longo do caminho. E cada vez que você perde a velocidade numa subida, você não vai recuperar essa velocidade. Você até pode recuperar essa velocidade, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer muita força para recuperar essa velocidade. Você vai gastar muita energia. Você vai queimar a sua perna, você vai deixar o seu coração acelerado, você vai ficar ofegante. E então essa retomada de velocidade numa subida custa muita energia. Então um dos segredos que você tem para subir bem, subir rápido, subir fluido, é justamente encontrar linhas mais fluidas, escolher as linhas mais limpas para subir de mountain bike. Quarta coisa, entender os momentos da fase de potência e o ponto morto da pedalada. Aqui é justamente o que eu falei para vocês. Além de escolher linha, vocês têm que ter, a gente tem fase de potência e fase de recuperação do pedal. Todo mundo tem uma fase da pedalada onde você tem um ponto morto. E qual que é a pegada aqui? Eu trabalho fazendo bike fit aqui há muitos anos, já realizei centenas de bike fits. E já fiz centenas de análises. A gente tem aqui um estúdio onde a gente foi por algum tempo, durante um tempo, não sei agora como é que está, a gente foi o primeiro lugar do Brasil em realização de análise de pedalada do sistema da Shimano. E esse sistema mostra a fase de potência e a fase da recuperação, que é o tal do ponto morto da pedalada. Eu tive aqui o privilégio de fazer bike fits de atletas campeões brasileiros. E o que eu reparei desses caras que são os grandes campeões do esporte, do mountain bike e do ciclismo de estrada? A fase de potência dos caras é muito alta. O pedalar dos caras, o ponto morto dos caras é reduzido. Então, quando você está numa subida, a sua fase de potência ela é maior, você desacelera menos a bike. Se a sua bike bater numa pedra, num obstáculo, que isso vai acontecer num Brasil Ride Espinhaço, num Rock Mountain, em qualquer trilha mais técnica, em qualquer subida mais técnica, isso é inevitável. Vai ter lugares que não tem linha limpa, tem uma linha menos suja, mas você vai bater em alguma coisa. E se você bate nela quando você está na fase de potência, a sua bike bate naquele obstáculo e continua subindo. Se você pegar naquele obstáculo, na hora que você está no ponto morto da sua pedalada, a sua bike quase para, ela perde muita energia, ela perde muita velocidade, ela perde muito embalo. E aí quando você perde esse embalo, vamos dizer assim, um cara que pedala mais redondo, ele consegue bater e passar mais fluido. O cara que está naquele ponto morto da pedalada e bate nesse mesmo momento e a pedalada dele está um ponto morto, a bike dele sofre uma desaceleração que é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes maior. E aí, o segredo não é que o cara fez mais força, ele simplesmente passou mais fluido. Enquanto que você que não tem esse treino para reduzir o seu ponto morto da pedalada, você vai ter vários momentos onde qualquer obstáculo que a sua bike bater, o que ela pegar no caminho, ela vai te fazer perder muita velocidade. E esse perder muita velocidade, para quem sabe subir, sabe que é realmente algo que vai te fazer uma diferença no jogo no médio e longo prazo. Então, assim, você quer subir melhor? Não é só questão de fazer mais força, é questão de você ter um controle do ponto morto da sua pedalada. Quinta coisa, galera, você tem que se preparar para as provas treinando com intervalos de subida curto, intervalos de subida média, intervalos de subida longa. Por quê? Ontem mesmo na minha caixinha de perguntas no Instagram eu recebi a pergunta: professor, eu vou para uma prova que tem 80% de subidas curtas e tem 2 serra monstro, como é que eu me preparo? Justamente isso, você tem que entrar na especificidade. O que é especificidade? Você ter intervalos de curta duração, de alta intensidade, vai ter intervalos médios e vai ter intervalos longos de sustentação, para que você tenha a capacidade treinada para ter um bom desempenho em qualquer tipo de subida. Vai ter subida que você vai passar rampado, como eu falei, você vai fazer força por alguns segundos. Aí você já passou por aquela subida. Se você conseguir passar embalado, melhor ainda, você pode conseguir passar até sem pedalar ou pedalando muito leve, sem praticamente fazer força. Isso que eu chamo de subida lançada, né? Agora já é uma subida média, subida que dura mais de 1 minuto, 3 minutos, 2 minutos, você já vai ter que fazer uma força ali, você até consegue subir forte, se você quiser subir toda ela em pé, você consegue, mas vai te gerar um desgaste energético. E agora você vai pegar uma serra monstra, como o cara falou, 10 minutos fazendo força, 30 minutos fazendo força. A gente pegou na Rock Mountain um lugar onde a gente fez força por, sei lá, 1 hora. Na Brasil Ride a gente pegou uma subida de 19 km, a gente ficou mais de 1 hora também fazendo força.
E aí você sabe que você tem que ter uma condição de sustentação de intensidade. Você vai ter ali momentos onde você vai subir rampado, você vai ter momentos onde você consegue fazer um esforço ali intermediário, que você consegue ultrapassar aquela subida média, e você às vezes vai ver uma serra. Eu achei uma coisa muito legal da Brasil Ride esse último ano, que eles mostravam, essa é a Serra da Subida do Soldado, ela tem 3 quilômetros e você vai subir 400 metros. Então a gente sabia mais ou menos o que você ia subir, por quanto tempo de distância ou por quanto de altimetria. E aí você conseguia fazer determinados cálculos. Eu sou um cara que trabalha com potência, então eu já sabia quantos watts eu ia sustentar de média naquela escalada. Então eu analisava o tamanho da subida que eu tinha ali no caminho. Muitas vezes as subidas mais importantes elas vinham com uma plaquinha indicando o tamanho, o tamanho e a altimetria daquela subida, e eu me preparava para ela, né? Então você fala assim, aí a pessoa me pergunta, professor, mas como é que eu treino subida curta, como é que eu treino subida média, como é que eu treino subida longa? Exatamente como o nome fala, o intervalo é de subida curta. Então pega uma subida curta e você vai repetir ela várias vezes. Vai repetir essa subida 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Vai depender da planilha, vai depender do seu treinador, vai depender de você, né? E a subida média? Então você pega uma subida que tem aquela duração que você classifica como média e novamente repetição. Eu sempre vou falar, treino é rotina, treino é repetição. E a subida longa, professor? Então, você vai ter que procurar uma subida longa, só que aí e você tem que encontrar o ritmo daquela subida longa. É lógico que essa subida longa, de repente, você não vai repetir ela tantas vezes, porque ela vai ocupar bastante tempo, ela vai te consumir bastante energia, mas você vai eventualmente, de repente, no seu longão, você vai pegar uma subida longa, sempre. Por quê? Porque você sabe que você vai ter isso no seu evento, você sabe que vai ter isso numa corrida. Então, quando você for fazer o seu longão num treino, num longão do final de semana, você procura uma subida longa, uma que você sabe que vai passar bastante tempo fazendo força ali, e entenda o seu ritmo, entenda o seu comportamento dentro daquela subida. Quantas vezes mais você repetir essa subida longa, melhor você vai perceber que logo, cada repetição a mais, você vai estar subindo melhor essa subida longa. Então, como eu falei, treino é rotina e repetição. Rotina, vai lá e repete. Novamente, repete, repete, repete. E a cada repetição você vai estar um pouquinho melhor comparado a você mesmo. Para de ficar se comparando com o outro. Quando você for treinar, a sua referência de desempenho é sua contra você mesmo. Aí sim você está entrando no jogo. Sexta coisa, ter um fortalecimento da musculatura específica, que é recrutada no pedal e principalmente na subida. Por que muita gente até consegue pedalar no plano, mas tem dificuldade na subida? Por quê? Você muda o seu posicionamento, você muda o seu recrutamento muscular. O tipo de músculo que você recruta, não é que você recruta músculos diferentes, você recruta os mesmos músculos. Porém, quando você está no plano e a bike começa a subir, a sua posição na bicicleta, ela também muda. E como muda a sua posição, você vai mudar o percentual de recrutamento de determinados grupamentos musculares. Então, quem não tem a ativação adequada desses grupamentos musculares, seja porque pedala pouco em subida, vai começar a sentir a fraqueza desses músculos. E aí ela vai começar a querer compensar, vai perder o posicionamento, vai perder a eficiência, vai fazer muita força, vai gastar muita energia para produzir pouca potência. É aí que eu falo que a energia escoa, porque a eficiência dele despenca. Você está fazendo 80% mais de esforço para ter um rendimento 6% melhor, sabe? É bem visível isso para mim quando eu vejo uma pessoa que não treina em subida, porque você percebe que na subida ela realmente ela não consegue manter o ritmo. Então se liga, galera, eu vou recapitular aqui as 6 coisas que você precisa para melhorar as suas subidas. Anotem aí, hein? Primeira coisa, você precisa controlar a potência de acordo com a duração da subida. Então, por exemplo, eu sou um cara que, como faço análise de potência, eu consigo ver quantos watts eu consigo sustentar por cada intervalo de tempo. Então, eu sei da duração da subida, eu vou controlar a minha potência para ela. Segunda coisa, manter um posicionamento econômico. O que é ser econômico? É aquele no qual eu gasto o mínimo de energia possível para mantê-lo. Se eu tendo que fazer força ou ficar tenso, eu não estou sendo eficiente, eu não estou sendo econômico. Eu tenho que manter um posicionamento econômico. Terceira coisa, escolher as linhas mais limpas. Como eu falei, gente, isso faz muita diferença. Então fiquem ligados, escolham linhas de uma maneira melhor. Como é que eu escolho linha, professor? Fazendo, praticando, aprendendo, repetindo. Como eu falei, treino é rotina, treino é repetição. Quarta coisa, entender os momentos da fase de potência, né? Tentar anular aquele ponto morto da pedalada, não ficar dando aquela girada que é só martelando. Tem que entender que o giro, quanto mais você conseguir treinar e tornar o movimento mais fluido, mais uniforme, mais isso vai te dar vantagem numa subida. Quem conseguir fazer isso depois vem e fala pro tio Rosaki o que vocês acharam. Quinta coisa,
se preparar com os treinos, os intervalos de treino, subida curta, subida média, subida longa. Então, assim, vocês têm que aprender que cada subida tem um tipo de abordagem. Então, classifiquem e aprendam a utilizar a estratégia de acordo com a duração. Sexta coisa, ter um fortalecimento da musculatura específica que é recrutada para o pedal, principalmente na subida. Não adianta você falar que, eu subo sem fazer força, não sobe. E se você aprender a fortalecer a musculatura que é específica para a subida, vocês terão um melhor rendimento na subida. Simples assim. Essas foram algumas técnicas que eu usei na Brasil Ride e eu costumo usar em trechos de subidas em todas as competições. O que é o principal que eu tenho para mostrar para vocês nesse momento? O sistema que é capaz de fazer qualquer ciclista dominar todos os tipos de subidas, sem sofrimento, sem aquele martírio. Esse sistema é o que separa quem só quer subir bem de quem quer se tornar um ciclista de topo. Se você quer realmente dominar os morros, se você quer se tornar um ciclista potente nas subidas e tem a ambição de se desenvolver cada vez mais, esse sistema de treinamento que eu desenvolvi, ele é específico para quem quer terminar a subida sem descer da bike, que você quer subir bem, para quem quer ser um ciclista de topo. Você quer colocar o morro debaixo do seu pé? Então você vai ter que conhecer aqui esse meu treinamento. O ciclista de topo, ele ainda conta com planilhas de treinamento para você começar a desenvolver suas habilidades e superar o desafio em subidas. Aulas de eficiência para subir sem se esforçar tanto. Base para uma boa subida. Nela tem mais segredos dos grandes profissionais que disputam as maiores provas do mundo, como eu falei, Tour de France, Giro de Itália, Brasil Ride. Eu consegui ter o privilégio de participar de algumas delas e conversar pessoalmente com grandes atletas. Já conversei com o Thiago Ferreira, já conversei com a Avancini, já conversei com o Bart Branchens, já conversei com campeões mundiais, campeões olímpicos e eu consegui ter algumas insights, algumas vertentes para poder desenvolver o meu método de subida, baseado no que eu tive de privilégio e honra de conversar com grandes campeões. Treino de fortalecimento tem duas versões, treinos para você fazer em casa e treinos para você fazer em academia. Então se você falar que não tem acesso à academia, isso não é desculpa para você. Você pode treinar em casa, você pode treinar em qualquer lugar para ter o fortalecimento adequado, para ter um bom rendimento em subidas. Você vai ter acesso à planilha de treinamento específico para subidas. Intervalos para subida curta, intervalos para subida longa. Então não tem desculpa de falar, eu subo bem a curta, mas não subo bem a longa. Não, você vai aprender a subir bem qualquer tipo de subida.